Sabe aquela frustração? Quem viaja muito entende bem. A pessoa chega num quarto de hotel, em outra cidade, olha para a parede e dá aquele receio genuíno de ligar o secador de cabelo. Nossa, total. É a roleta russa do viajante, né? Ou funciona perfeitamente, ou o negócio simplesmente sai soltando fumaça. Exatamente. E para nossa imersão de hoje, a gente juntou uma pilha de artigos históricos, notas de física, para desvendar essa questão. Porque essas tomadas que a gente usa são tipo fósseis vivos. É uma boa definição. Que elas carregam as cicatrizes de decisões empresariais de mais de um século atrás. Então a nossa missão hoje é entender como a história e a economia dividiram o mundo entre o 110 e o 220. E lendo essa documentação toda, fica bem claro que a gente precisa voltar para Nova York, lá para o final da década de 1880. O Thomas Edison, O famoso... implantou a primeira rede elétrica comercial usando corrente contínua, né, o DC, e a tensão era de 110 volts. E o motivo era super prático, era a tensão exata para não estourar as lâmpadas de filamento de carbono. Que ele mesmo tinha inventado, certo? Exato. Ele precisava garantir a vida útil daquelas lâmpadas primitivas. Então a infraestrutura do mundo começou a ser desenhada só para proteger uma lâmpada. Mas, lendo sobre a guerra das correntes nos nossos materiais, o Nikola Tesla e o George Westinghouse provaram que a corrente alternada era muito melhor, né? Com certeza. O AC era muito superior para transportar energia a longas distâncias. Porque dava para usar transformadores e subir ou descer a tensão pelo caminho. Eles basicamente venceram a guerra técnica. Venceram, mas aí que tá o detalhe. Mesmo com o AC ganhando na transmissão, a tensão final dentro das casas lá nos Estados Unidos continuou a mesma. Pera, não mudaram nada. Não podiam. Se eles aumentassem a voltagem geral que chegava na tomada, iam simplesmente fritar todas as lâmpadas e a infraestrutura básica que já estava instalada nas casas das pessoas. Caramba, é o que a gente chama de desvantagem do pioneiro, né? Eles saíram na frente e acabaram reféns do próprio protótipo original. Exatamente. E a Europa assistiu a esse impasse dos americanos de camarote. Quando os países europeus começaram a eletrificação em massa um pouquinho depois, eles não tinham essa âncora. Claro, não tinha uma infraestrutura velha segurando o avanço tecnológico deles. Empresas como a alemã AEG lideraram isso e já adotaram a 220. E olhando as notas de física aqui na nossa pilha, a matemática da Europa faz muito sentido. É focada puramente em eficiência. Tipo, mantendo a potência, se a gente dobra a tensão, para o 220, a intensidade da corrente cai pela metade. Perfeito. E com menos corrente, passando a perda de energia em forma de calor diminui muito. O que significa que dá para usar fios de cobre bem mais finos, né? E muito mais baratos. O custo financeiro de instalar o cabeamento de um país inteiro despenca. A física e a economia apontavam para a mesma direção lá na Europa. O que é fascinante, porque isso explica perfeitamente a nossa realidade aqui no Brasil. Sendo um país em desenvolvimento na época, a gente não criou um padrão do zero. Não mesmo. A gente foi comprando a infraestrutura de quem chegava primeiro em cada região. O Brasil virou um verdadeiro laboratório histórico nessa disputa. Como assim? Dá um exemplo. Bom, no início dos anos 1900, grandes centros urbanos, tipo Rio de Janeiro e São Paulo, receberam eletricidade de empresas norte-americanas e canadenses. Então herdaram o padrão de 110. Isso, que depois foi evoluindo para os atuais 127 volts que a gente conhece. Faz todo sentido. E em regiões como o Nordeste ou partes do Sul, tiveram uma eletrificação um pouco mais tardia, né? E com forte influência europeia. Exato. E como eles precisavam cobrir distâncias geográficas muito maiores, gastando menos com o cabeamento, o 220 era a escolha óbvia. É por isso que quem sai de São Paulo e viaja para o Nordeste, vê o secador de cabelo virar uma turbina de avião ou simplesmente derreter na mão. O nosso mapa elétrico atual é tipo um mapa arqueológico invisível dos investimentos estrangeiros do século XX. É uma ótima analogia. Dá para saber quem financiou a infraestrutura inicial de um estado só medindo a tomada da parede. Mas aí vem a pergunta óbvia lendo sobre tudo isso. Se o 220 provou ser tão mais eficiente e barato para o cabeamento, por que a gente não conserta logo as redes de 127
e padroniza o país todo de uma vez. Nossa, porque seria um pesadelo logístico. E financeiro também, imagina a escala da operação. Teria que trocar tudo, né? Tudo. A gente teria que forçar a população inteira a substituir bilhões de eletrodomésticos, da geladeira ao liquidificador. Sem contar a necessidade de quebrar parede para trocar cabeamento interno de prédio antigo. Uhum. Porque os fios foram dimensionados para espessuras diferentes. É tão inviável que até os Estados Unidos deram um jeitinho criativo. Ah, sim. Os artigos citam um sistema de fase separada de 240 volts lá para aparelhos pesados. Isso. Pelo mecanismo deles, em vez de mudar a rede toda, as casas recebem duas linhas independentes de 120 volts, só que fora de fase uma com a outra. Entendi. Então, a tomada normal usa uma linha, mas para um equipamento que exige muita potência, tipo um forno elétrico ou uma secadora, o aparelho puxa as duas fases ao mesmo tempo. Instalação da casa inteira. Uma solução de engenharia brilhante para contornar um erro histórico. Sem precisar reiniciar o sistema nacional. É muito louco pensar que a infraestrutura que a gente usa todo dia é muito mais fruto de acidentes e inércia econômica do que de um design planejado. Com certeza. A gente só vai construindo em cima das decisões do passado. O que deixa um pensamento muito provocativo para o pessoal que está acompanhando a gente. Se a humanidade construísse uma nova sociedade do zero lá em Marte amanhã, totalmente livre de infraestrutura de empresa antiga, quais outros padrões invisíveis do nosso dia a dia a gente finalmente abandonaria em nome da verdadeira eficiência? Fica aí a reflexão. Pois é. Da próxima vez que der aquele medo de ligar algo na tomada do hotel, lembrem que não é só eletricidade passando por ali. É o peso de toda uma história corporativa,